paz do Senhor para todos meus queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Vamos mais uma vez falar um texto da Palavra. Hoje eu quero abordar: sejamos dignos da vocação. E comentar aqui sobre os vocacionados por Deus para continuar a obra, como que ele vai ser, como vai se conduzir. E eu quero pegar aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Quero ler 3 versículos para assim abordar esta palavra. Diz o texto: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria é a coroa estar assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sinta o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo. No Evangelho, e como a Clemente e com a outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. E na carta de Paulo a Éfesos, ele diz assim, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, ele diz assim: rogo, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essas são as recomendações do apóstolo Paulo para quem está vocacionado para uma obra. Quanto mais alta a vocação de alguém, principalmente neste mundo, mais deve dignamente proceder leal. Vocação significa apelo ou inclinação para um sacerdócio, para uma vida religiosa, que o termo no latim é vocare, que significa chamar. Então, vocação pode entender por chamada. Mas a palavra de Deus, ela registra que é uma chamada do trono de Deus. Na mesma carta de Paulo a Éfesos, diz o seguinte: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a abundância de riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí ele diz que porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus.
Mas aqui no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. As pessoas em si, elas querem viver vida próspera de riqueza, de bens materiais, de uma conta corrente gorda, com cartões com limite para comprar o que quer. As pessoas pensam assim. Ninguém busca a abundância de riquezas da graça. Ninguém busca. Por quê? As outras coisas vai favorecer mais o ego, a imagem da pessoa, no que ela tem. Mas veja bem, então a chamada é do trono de Deus. É uma posição elevada, a qual nós somos chamados de embaixadores aqui na Terra. Um embaixador em um outro país, representando um país, ele tem uma honra muito grande e respeito na nação que ele tiver sendo representado. Agora, a palavra de Deus fala que nós somos embaixadores. Diz Paulo na carta aos Coríntios, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. E rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliai com Deus. Então, aqui nós vemos que também o embaixador, a missão dele é reconciliar o povo com Deus. Então, o embaixador em um outro país, ele vai, as pessoas que estão ali do seu país, ele vai ser representante dessas pessoas em outro país, a qual nós, depois que aceitamos a chamada, essa vocação, essa chamada de Cristo, vinde a mim, e depois vem, segue-me. Quando nós aceitamos isso da parte de Cristo, ele disse assim, cada um tome a sua cruz e siga-me, e eu vos ensinarei a ser pescadores de homens, quer dizer, ganhar almas para o seu reino. Então, na posição de embaixador, deve andar digno. Quando nós olhamos aí Paulo na carta aos Tessalonicenses, ele se expressa assim, desta maneira. Para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolamos a cada um de vós como o Pai a seus filhos, para que vos conduza dignamente para com Deus, que vos chamou para o reino da sua glória. Então nós estamos como embaixador neste mundo, nós temos um reino para voltar para lá, e agora nessa chamada que é do trono de Deus, a posição elevada, embaixador, o dever de andar dignamente, a vocação é santa. Fomos chamados para ser santo, irrepreensível. Quando fala chamado para ser santo, quer dizer que nós fomos chamados para ser separado do mundo. Separado para o mundo, para estar com o Criador, nosso Deus. E Paulo, ele
nessa epístola mesmo de Efésios, ele diz assim: como também vos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Santo em caridade, quer dizer, santo em amor. Não é com ódio, não é com rancor, não é com raiva, não é com ira de ninguém, principalmente os santos. Para agora essa vocação santa, andar em caridade, amor, porque povo santo és, desde a fundação, desde a chamada, desde a eleição que Deus faz a Abraão e a sua semente. Aí no capítulo de número 7 de Deuteronômio, a palavra de Deus diz assim, capítulo 7, verso de número 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo, próprio de todos os povos sobre a terra que há. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava aos vossos pais, o Senhor tirou com mão forte e vos resgatou da servidão, da mão do faraó, que foi rei do Egito. Então, desde o início, Deus nos chamou, a qual, quando ele chama Abraão, ele diz assim: Abraão, anda na minha presença e sede perfeito. É necessário o ser humano se policiar-se, olhar para si e não deixar que a imagem maligna venha se apoderar do seu ser. Por isso que precisa policiar, quer dizer, tomar cuidado, zelar para andar digno da vocação. Antes nós estávamos separados da comunidade de Israel. Nós éramos estranhos, sem Deus. Mas depois que agora aceitamos ao Filho de Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, agora nós chegamos perto dele. Diz o texto aí da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 12, que diz assim, que naquele tempo estáivais sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, que antes estava longe, agora já pelo sangue de Jesus Cristo, chegamos perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez, e derribando a parede da separação que estava no meio. Havia uma parede até invisível, para que o ser humano tivesse ali um acesso melhor com o Criador. Tinha essa parede que dividia, chamada pecado. O pecado fazia separação entre o ser humano e Deus. E através do sangue de Cristo Jesus, quando ele diz, Pai, está consumado, aí ele entrega o seu Espírito. 100% homem. Nunca pecou. Cordeiro imaculado. Deu a sua vida. Não mataram Jesus, ele deu a sua vida.
por mim, por ti e por toda a humanidade. E agora nós chegamos perto. Estamos bem perto do Senhor. E outra, Ele está agora à direita do Pai como um advogado para interceder por todo aquele a qual Ele perdoou os pecados. A vocação para a habitação e santuário de Deus. Nesse mesmo capítulo, ele diz que agora nós, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vos justamente sois edificado para a morada de Deus em espírito. Nós agora crescemos. Esse crescer, quando nós conhecemos agora o que é de Deus, conhecemos os mandamentos de Deus, temos ciência que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quando nós passamos a ter ciência e reconhecer que Ele é o Cristo, é o Salvador do mundo, que veio para nos perdoar os nossos pecados, aí nós vamos crescendo como um edifício. Nós não ficamos anão, deixando de crescer. Nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Pedro, ele cita assim, crescei na graça e no conhecimento de Deus. É necessário que nós, nesta vocação, nós precisamos crescer, sair até do leite e comer uma comida mais sólida, a qual quase muitos que estão há muitos anos na igreja, ouvindo a palavra, mas não cresceram, ainda são crentes como homem natural, não sabe discernir o que é do Espírito. E quem está no Espírito, o próprio Espírito discerne todas as coisas. Então, agora nós, como habitação, disse Paulo na carta aos Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo. E já Pedro, ele fala que nós somos casa espiritual. E esse templo, esse corpo, esse teu corpo, é templo do Espírito Santo. É templo de Deus. Mas tem que tomar cuidado para que ele não venha ser construído, edificado em outras coisas a não ser em Cristo Jesus, para ser morada de Deus. Deus quer morar na tua vida. Ele quer habitar. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, escute bem. Cresce como edifício, templo, mas não fica não. Edificado para a morada de Deus em espírito. Aí no versículo 22, é quando lá também, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando nós olhamos os ensinamentos de Provérbios, capítulo de número 23, vai dizer assim o verso de número 26. Filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos, a qual Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Já o salmista expressa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então observe bem, filho meu, dá-me o teu coração. O templo do Espírito Santo, a qual eu citei aí na carta de Paulo aos Coríntios,
no capítulo de número 3, diz o seguinte, capítulo 23, diz assim: não sabeis, vós que sois o templo de Deus, Paulo falando para os irmãos ali em Corinto, e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque templo de Deus que sois vós é santo. Aí Pedro também, ele vem falando que nós somos, aí, além de ser templo santo, que nós devemos andar em santidade. Quando na carta aos Hebreus diz, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E se nós não seguirmos por esses processos que a Bíblia nos orienta, a nossa chamada, a nossa vocação como embaixador não vai ser bem sucedido. Diz a primeira epístola de João, vós tendes a unção do santo e sabei tudo. E a unção que vos recebeste, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Quer dizer, quem ensina é o Espírito Santo, que habita em nós, porque Jesus falou, não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador. E o Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele envia agora o Consolador. A maneira agora de nós estarmos sendo guiados, dirigidos, a palavra de Deus diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, mas também tem um detalhe, que não andam mais segundo a carne, mas agora anda segundo o Espírito, dirigido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, alimentado agora, que nós somos gerados pela palavra, disse Pedro. E Jesus, ensinando os seus discípulos, disse assim, vós já estão limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Mas olha bem, digno da vocação, uma vocação celestial, foi o que nós falamos. Agora, representar Jesus no mundo. Você está representando quem? As hostes do mal, as potestades, os príncipes das trevas ou as hostes do mal? Quem você está representando? Jesus ou as hostes da maldade desse século? Representar Jesus, se representa Jesus pelo vínculo da paz. Diz aqui o texto, Paulo falando para a igreja de Éfeso, que precisamos representar Jesus pelo vínculo da paz, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Quem está em Cristo pertence ao corpo de Cristo, pertence a essa unidade. E quem está no corpo, o corpo de Cristo não é dividido. Ninguém divide, ninguém arranca o seu braço para ir para um lugar, a perna para outro, o olho enxerga para um lado, o outro para o outro. Não é assim o nosso corpo. E é a mesma coisa o corpo de Cristo. Quem está em Cristo Jesus, ele é a cabeça, segundo a carta aos Colossenses
registra que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Diz também que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. E não sei se hoje o homem pode ser a cabeça da mulher, nesse século a qual estamos vivendo. Guardar o vínculo não é fácil. Agora, Paulo, ele diz para a igreja em Roma, Paulo, para a igreja em Roma, ele fala assim dessa maneira, no verso 8, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito que habita nesse templo, nessa casa, nesse templo, na tua casa, esse Espírito, da mesma maneira, esse Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele vai frutificando em toda a boa obra na nossa vida, ainda que nós estamos quebrado, arrasado, sem condições alguma, em fraqueza, aí esse Espírito ele vem e nos fortalece. Representar Jesus neste mundo é com toda a humildade, porque Jesus, ele habita com um contrito de coração, com a pessoa de humilde coração. Quando vemos Provérbios de Salomão, no versículo capítulo 16, nós vamos entender aqui que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Quando nós olhamos também aí em Salmos de número 38, a palavra de Deus vai dizer assim no verso 6: ainda que o Senhor é excelso, atenta para os humildes, mas ao soberbo conhece de longe. Então aí nós vemos que o andar digno com humildade tem todo o privilégio diante de Deus. Pedro diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará. E o exaltado, ele depois passa a ser humilhado. Então é melhor ser humilde, humilde de coração. Pedro, a ele, Isaías também, né, no capítulo de número 57, o profeta Isaías, vamos ver o que é que o profeta Isaías ele recomenda para nós. 57, diz o texto aqui: perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal, é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, e o que houverem andado na sua retidão. Então aqui o profeta dizendo, vivendo a qualidade das pessoas da época, do povo que estava no cativeiro, e ele fala que os que se colocam como justos têm
os privilégios para com Deus. Agora, olhe bem, representar com humildade quer dizer modéstia. Representar também com mansidão se fala de gentileza. Mas eu quero citar os versículos de 1 Pedro, a qual eu já falei, mas eu quero citar pelo menos 7, que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exalta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então, quem representa com modéstia, quem é representante, tem vocação da parte de Deus e representa com modéstia, com humildade, ele a seu tempo Deus os exalta. Representar com mansidão, com gentileza, o manso se conforma com a vontade de Deus em qualquer circunstância e não é revoltado, nem vingativo. Quando ofendido, não resiste e não teima. A qualidade de um homem manso, ela vai superando as suas astúcias carnais. As hostes do mal que habita no ser humano, e aí quando surge os momentos para agir com vingança, para agir com revolta diante de coisas, ou teimar aquilo que não se deve estar se metendo em questões alheias, ou ficar em debates e questões loucas, qual a palavra de Deus registra. Então é melhor, segundo aí Tito, ele nos fala, Tito ele fala assim, olha como que deve agir. Eu vou ler o primeiro. Ele diz assim: admoestai-os a que sujeitem aos principados e potestades, e que lhes obedeçam, e estejam preparados para toda boa obra, e que a ninguém inflamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com os homens. Aqui a palavra modestos é humilde, mas sendo humilde, mostrando toda mansidão para com os homens. Age diferente, porque nós somos embaixador, nós somos fomos vocacionados por Deus para isso. Já Timóteo, ele ensina assim, olha, Timóteo, no capítulo 2, verso 1. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar, instruindo com mansidão os que resistem, e a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conheceres a verdade. Aí quando nós observamos Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo de número 6, Paulo aos Gálatas no capítulo 6, ele diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o ao tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado.
Ninguém vai com brutalidade, com crueldade, com humilhação para com alguém que cometeu uma ofensa. E o que nós vemos hoje no meio do povo evangélico, quando alguém erra em uma ofensa, a humilhação que a pessoa passa, a disciplina que se aplica, a forma de agir, que eu creio que se fosse um parente seu, não agiria. Mas como é os outros, então vamos agir assim. E até para reconciliar essa pessoa, quando ela agora passa a reconciliar agora, para fazer parte ali, estar em comunhão com o corpo de Cristo, a igreja, ainda passa por um processo de humilhação. Mas a palavra de Deus não ensina assim. Ensina como Paulo fala aqui: encaminhai ao tal com espírito de mansidão. Tudo bem representar a Deus com mansidão. Representar com longanimidade. Tudo isso que eu estou falando é o fruto do Espírito. E só pode agir assim quem deu lugar para o fruto brotar na sua vida. É como uma árvore. E uma árvore ela não pode produzir fruto bom e fruto ruim. Não pode. E da mesma água não se bebe uma água salgada e água doce. Não dá para beber. A mesma coisa disse Jesus: não se pode adorar a Deus e adorar a Mamão. Não tem como. E quando falamos de longanimidade, o sinônimo desta palavra é tolerância, a qual hoje o mundo não quer tolerar mais nada. Qualquer coisa que alguém faz, a pessoa quer reagir com palavras, com atitudes corporais, pela força, e ao ponto até de tirar a vida. Não tolera, ninguém quer tolerar mais, marido não quer tolerar mulher, mulher não quer tolerar marido, pais não quer tolerar filhos, vizinho, e assim por diante. Ninguém quer. Se não tiver longanimidade para ter tolerância com o próximo, não tem como. Agora, da parte de Deus, o convocado aí, quem foi chamado para ser convulsionado para uma missão, ele precisa ser longânimo. Requer equilíbrio nas ações em momentos de adversidade. Não se precipita em vingar o mal com o mal, não revida, não revidá-lo. E aí entra aquela parte que Jesus fala: se alguém bater no teu rosto, dê o outro lado. Se alguém tomar a capa, que também tomou a capa, dê também a túnica. Se você caminhar 1000 milhas e te obrigar a caminhar mais 1000 milhas, faça. Tudo isso só é para obedecer ao mandado do Salvador Jesus. Longanimidade, nós vemos aí, nessa 1
primeira epístola aqui de Corinto. Nós vamos ver aí, Corinto capítulo 13, ele fala assim para nós, capítulo 13, certo. Quando ele fala do amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Para aquele que ama verdadeiramente, ou a esposa, o esposo, ou os pais a filhos, ou o ser humano ao próximo, para quem ama, ele sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerão. Porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E quando Paulo expressa, falando do amor, agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade. E essas três, a maior delas é a caridade, quer dizer, é o amor. Paulo, ele também nas suas cartas, ele fala assim, que nós, queira ou não, ainda vamos dever muito ao amor de Deus. E esse amor, a qual ele fala, que é sofredor, a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade e nem se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita e nem suspeita mal. E não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Olha bem, essa maneira, essas expressões na vida de um ser humano que jorra caridade, jorra amor da parte da sua vida. Quando olhamos aí a carta de Paulo aos Colossenses falando também desse amor, nós observamos o seguinte, Paulo aos Colossenses diz assim, olha bem, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei isso também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade, o amor, é o vínculo da perfeição. E aí ele se expressa aí, e no versículo de número 9, ele fala assim, eu vou ler o 8 também. Mas agora, ó convencionado, ou que está digno da vocação, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, Deus, a qual ele com Jesus disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança.
mas parece que uns são filhos de Belial, pela imagem que demonstram e pelas obras que praticam. Tudo bem, representar suportando uns aos outros, vocacionado representando uns aos outros, não desejar ao próximo o que não quer para si. Eu vejo pessoas aí que não quer morrer, mas qualquer ato que alguém faça, ele fala, não, tem que morrer na cadeia. Tomara que todo mundo aí massacre. Evangélico com essas atitudes, eu não posso acreditar que é de Cristo uma pessoa dessa forma, falando dessa forma. Representar suportando uns aos outros, não desejar ao próximo o que não quer para si. Ter capacidade de tolerar os mais fracos, não buscar interesses próprios, não suspeitar mal dos outros. Essa de suspeitar mal dos outros. Tem pessoa que só de olhar assim, no semblante do outro, fala, esse cara aí já começa a pôr pensamentos contrários na sua mente. E Paulo, na carta de Paulo, aqui em Romanos, capítulo de número 15, ele diz assim, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade seu próximo no que é bom para edificação. O que é bom para edificação nós agrada, mas o que é para mal, não vamos agir assim. A vocação desigual é como dos fariseus e saduceus. A vocação dos saduceus e dos fariseus, dos anciões da época, eles agiam de uma maneira totalmente errônea. Veja bem, diz assim Mateus com as palavras de Jesus, pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-las. Eles atam fardo pesado. E já Jesus é diferente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é leve e suave. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É diferente dos religiosos, atando a fardos pesados que eles mal põem o dedo. Mas tudo bem. Jeremias, capítulo 10 de Jeremias, capítulo 10 do profeta Jeremias, diz assim a palavra de Deus, capítulo 10, ai de mim por causa do meu quebrantamento, e a minha chaga me causa grande dor. E eu havia dito, certamente isso é enfermidade, que eu não poderei suportar. Aí ele diz no verso contexto, porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei como se fora uma funda os moradores da terra, e os angustiarei para que venha a senti-lo dizendo. Aí
ai de mim, por causa do meu quebrantamento. Porque Jeremias falava para os homens ali que estavam no cativeiro: todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor de imagem, de escultura, porque a sua imagem fundida, mentira é, e não há espírito nelas. Tudo isso o povo andava fazendo imagem de esculturas. Vendia os seus compatriotas por um par de sapato. Agia de forma desumana para com o próximo. Aí nós vemos, éramos antes da vocação. Como que nós éramos antes da vocação? Aí vem Tito e mostra dessa forma aqui, olha, que no capítulo 3, a qual eu já li, parece, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleitos, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, aí agora a coisa mudou. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito. Aí agora, regenerado. E o regenerado, ele deixou de ser e praticar essas coisas. Então, o representador, ou representante, ou representar, significa o verbo transitivo, é revelar, mostrar, expor, pôr em cena, embaixador, agente. E o verbo intransitivo é fazer um papel. Qual é o papel? O papel de Cristo. É estar no lugar de alguém. Esse verbo intransitivo de representar, a qual nós estamos aqui representando, vocacionado para isso, representar a Cristo na terra, porque nós somos a luz do mundo e sal da terra. Nós estamos representando Ele. Fazer um papel de Cristo é estar no lugar de alguém. Esse alguém é Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, que você na sua vocação esteja qualificado com o fruto do Espírito. Shalom, Deus seja convosco.